Deus, completa onde eu não posso chegar. Porque o que depender de mim, eu vou fazer. Peguei a lista de famosas que já usava segredo, mandei sereia. Porque eu que fazia essa parte, né? Então, essa parte da comunicação mesmo, assim, do começo, era tudo vocês que faziam. A gente Lógico que você tem uma visão porque você é publicitária. A gente sempre fez. A gente sempre fez. A gente não tinha como gastar. Então, a gente fazia com o que dava. Legal. E aí, vendia segredo, com o coração na mão, porque era minha filha. Mas eu sabia que ela estaria muito bem cuidada pela Dai, porque a Dai era muito forte. Fui fazer sereia. E aí, eu não sabia que tinha inverno. Eu esqueci, eu sou tão solar, eu faço tanto calor dentro de mim, que eu disse, e agora? Então, no meu primeiro inverno, arranquei o sapato de novo, chinelinho da humildade, voltei lá. Dai, que foi? Faz 15 dias que eu não vendo. Estou com medo de ficar apertada. Me deixa, filha pródiga, me deixa fazer qualquer coisa na segredo. E ela falou, você é a melhor vendedora que eu conheço. Vem ser a gerente comercial de você mesma. Você vai ser a gerente comercial, você vai gerenciar você mesma. E nós vamos contratar 2 pessoas, talvez você tenha um time. Eu disse, ok, já tive time em outros lugares, já dou conta. Eu achei que eu ia, né, assim, varrer, limpar. Não que isso seja um problema, mas eu estava disposta. Porque eu precisava trabalhar de qualquer coisa. E ela abriu assim e falou, só que vamos combinar uma coisa. Eu vou te pagar X, mas eu vou entregar só o dinheiro referente ao almoço. E os outros eu vou guardar, porque quando acabar o inverno, a gente vai fazer sua primeira coleção. Eu vou te ajudar a desenhar a primeira coleção de biquíni. Que legal. Então, eu realmente só recebi ali pra comer. Pra comer mesmo. E, graças a Deus, fome eu nunca passei, mas talvez vontade a gente passa. Porque a gente come a marmita, mas querendo comer o x-tudinho do Brutus, né? Que eu lembro que eu amava. Mas tudo bem, era um momento. Tudo passa. Tudo passa. Há um tempo certo para todas as coisas. Com certeza. E aí, trabalhamos juntas, só que, de verdade, quando eu fui trabalhar na Segredo, onde eu tinha sido dona, eu terminei de entender que a vida não era brincadeira. Porque enquanto dona, tava chato. Mas enquanto colaboradora, tava muito difícil. E ali eu prometi que eu honraria o meu time pro resto da minha vida. Pro resto da minha vida. Eu, enquanto ser humana, falho, peço até perdão pro meu time, mas eu os honraria. Porque quem se sujeita a vir trabalhar junto com o nosso sonho precisa ser respeitado. Falho, peço desculpa, sou abertíssima com o meu time. Eles me conhecem, sabe? Até quando eu tô com cara de bosta. Não, isso é bom. É porque mostra, assim, você realmente preza a sua equipe. E como nós falamos, ninguém faz nada sozinho. Atrás de uma marca, há pessoas. Eu não consigo falar da e sereia o coração E o coração de toda a empresa são as pessoas. Sim. É a equipe. Sim. Que vai fazer a prestação de serviço ali, que vai fazer a que coisa andar. Que vai estar no tete a tete, porque a gente está no estratégico, o estratégico é 50%. E muito importante. E a mão na massa ali. É muito importante também. Então, eu trabalhei na Segredo, saí da Segredo. E te deu uma outra visão, né? Porque de dona passou a ser funcionária, te deu uma outra visão. Você saiu dali. Eu já tinha trabalhado em empresas muito grandes. Mas quando eu saí, foi na pele. Foi pele com pele. Eu fui dona, tava chato. Tava difícil. E assim, porque ser o dono, ser o responsável, é muito difícil. Tem as responsabilidades. Ser colaborador também é. Ser o dono é muito bom. Mas ser colaborador também é. Tudo tem os dois lados, né? Então, eu tinha ali a responsabilidade de ser colaboradora, mas sabia que era por um tempo. Mas eu conhecia as dores da empresa. Eu já tinha sido dona, então eu conhecia os dois lados. E eu não conseguia ser só colaboradora também. Porque eu sabia das contas para pagar, eu cuidava, né? Bom, saí da Segredo e falei, Deus, agora eu preciso fazer esse negócio dar certo, porque eu não quero voltar, não. Eu voltei uma vez, não tá legal, não, eu quero fazer dar certo. Fizemos a primeira coleção, Dai me ajudou. Dai, nossa, fundamental no meu processo todo. E sempre me ajudava, me animava. Você também foi fundamental ali para a criação da Segredo Lacrado também. Então, vocês se completam mesmo, né? Muita gente é dupla, né? E aí, comecei a sereia. Aí, voltei na sereia. Segundo ano. Fez a coleção. Mais forte que nunca, fiz a coleção. E aí, dentro do meu apartamento,
dentro do meu apartamento, porque aí tem uma história bem interessante. Quando eu vendia segredo, eu lembrei da promessa. Falei, Deus vai me levar para um lugar espaçoso. Califórnia, here we go! E aí, meu pai sábio pra caramba, inteligentíssimo. Minha mãe é a raiz da sabedoria, meu pai é a raiz da inteligência. Legal, Pensa isso é um bom. ninho. Meu pai entendeu. Ele disse, pai, me cuidei, saí da depressão, deixei a segredo pra dar, tô bem, tô indo embora. Pra onde? Nossa, Austrália, Califórnia, nem sei, deixa eu jogar nos baralhos da vida aqui pra ver pra onde eu vou. E aí, meu pai chegou pra mim e falou, Lu, todas as meninas ganharam um lugarzinho pra viver. A Lili, a Dai, eu vou, agora chegou sua vez. Escolhe um lugarzinho pra você morar. Lugarzinho é porque era um cantinho. Ele nunca nos daria também um lugar... Não dava, não tinha como. E também não era aquele que a gente precisava. E aí, ele muito sábio. Muito, muito, muito. Como foi importante. Ele falou assim, eu vou te dar um cantinho. Então, eu tinha um recursinho que eu vendia segredo, né? Tinha as minhas reservas. E eu, muito esperta, falei assim, a hora que ele... Eu vou aceitar, que a hora que ele me der, eu vendo. E eu moro mais 3 anos na Califórnia. E aí, ele falou, escolhe. E eu rapidinho, eu sou muito rápida. Eu falo que a minha velocidade, eu preciso até tomar um chá, eu não posso tomar café. Eu preciso tomar chá. E eu rapidinho, em 10 dias, escolhi, pai, quero esse. Lu, mas esse, eu quero esse. Muito decidida, quero esse. Orei, falei com Deus. Deus, é esse, vambora, é esse, acabou. Eu fui morar nesse... Ele me deu esse apartamento, mas para eu ganhar esse apartamento eu tinha que pagar uma parte. E aonde que foi o apartamento? Aqui em Franca. Em Franca. Então, quando eu comecei a sereia dentro da minha casa. Que legal. Mas aí eu já tinha uma casa, eu já tinha uma outra realidade. E aí eu não quis ir embora. E aí eu falo que foi muito importante, porque quando eu ganhei aquele apartamento, eu não posso nem lembrar do cheiro. Hoje eu moro em outro, mas não se compara a felicidade do primeiro. Não se compara. Com certeza. Né? Quem sabe? E eu pensava assim, gente, eu não tinha a mínima possibilidade. Eu saí de São Paulo adoecida, não tô trabalhando sem trabalho para morar com a minha irmã, mas Deus, ele não falha. Não. Então eu tava morando no meu apartamento, tava começando uma segunda empresa e eu só tinha Deus, porque eu não tinha mais a Dai como sócia. Fé, né? E aí a sereia, ela veio mesmo como um presente. Eu chamo ela do meu presente de Deus, porque ela foi. Né? Eu me conectei com o meu propósito, eu me conectei com a minha identidade, eu me conectei com a minha história e com a minha vida. Né? A Lu, né? A sereia de Noronha sou eu. Sou eu. Pedi para Deus confirmar se era aquilo que era para eu fazer. E eu tive certeza. Isso é uma coisa que eu quero até dar uma dica, que foi muito importante para mim. Eu me lembro que eu prometi para mim mesma que eu só faria se eu não fosse desistir durante o processo. Porque foi muito difícil vender segredo naquele momento. Eu imagino. Foi muito difícil. Eu sou muito corajosa. É muito corajosa. E eu assim, prometi... Todo criador é apegado na sua criatura ali, né? Então, querendo ou não, era uma filha sua. Eu sou madrinha da Segredo, né? Eu sou co-founder, né? Mas, naquele momento, eu prometi pra mim mesma que eu falaria com Deus se fosse 3 meses, se fosse 6 meses, o tempo que fosse. Mas se eu me propusesse a começar um segundo negócio, eu não ia parar. Então, a sereia, ela veio com essa energia. Ela veio da concepção de que ela teria muita coisa envolvida, muita coisa. Respeitar pessoas, me respeitar, me amar, não abrir mão dos meus sonhos mais. Então, ela me deu uma nova vida. E empreender sozinha, né? Empreender sozinha. Porque ali você saiu de uma sociedade e foi empreender sozinha. Dentro de casa, dentro de casa. mesma. E aí, depois da primeira coleção que foi lançada, como que foi? E aí você... Começou, como você já sabia ali, já tinham contato de algumas influenciadores, pessoas de visibilidade nacional, e começou a mandar lá no direct. Comecei. Não, aí eu já tinha o contato delas, o endereço, a amizade. Aí você mandou. Mandei pra todo mundo, vendeu super bem, até que eu fechei no frio, né? Que eu te falei, fechei no frio. Depois eu voltei com tudo. Aí a sereia, ela foi caminhando, criando a personalidade dela.
E muitas pessoas me ajudavam. Uhum. Eu acho que as pessoas viam que eu tinha tanto amor. Uhum. Eu tenho tanto amor. Uhum. Eu tenho tanto amor pela sereia, que é muito nítido. Então, apareciam pessoas, né, que Lu, quero usar. Até que aconteceu um fato que eu chamo... A Lili estava comigo o ano passado. Teve toda uma história, né? Uhum. Foi crescendo, veio a pandemia, continuou crescendo. A sereia deu um boom muito grande na pandemia, porém, crescer não é o suficiente. Lu, o que você tá falando? Crescer precisa de estrutura. Consegue imaginar uma criança muito alta? Você consegue imaginar? Ela tropeça nas perninhas dela. E a sereia deu um boom gigantesco. Boom! Pra todo lado. E vendendo. E eu tendo que gerir tudo isso. E eu não sabia. Ninguém nasce sabendo. Enquanto a gente não vive, a gente não sabe. Claro. Mas sempre tentando ter muita sabedoria, tudo. E ela deu esse boom. Mas nesse crescimento, aí eu fui percebendo que crescer muito rápido pode trazer muitas perdas. Com certeza. Principalmente perdas financeiras. Porque você vende muito e você não consegue fazer a gestão de todas as pontas. Você não tem uma tecnologia para gerir aquilo. E eu tinha que fazer rápido. Só que hoje, para você colocar um site muito bom, uma tecnologia, ou mesmo fazer uma migração, são 6 meses, 3 meses, 2 meses. E o alto volume, né? Então, eu falo que nesses 2 anos a gente não teve o inverno do frio, mas foi um período de amadurecimento da Luciene. Então, foi onde a Luciene teve que entender que o coração dela é muito bom. O coração dela é muito bom. Mas algumas coisas precisam ser justas. Com certeza. Eu não preciso ser boazinha. Eu preciso ser justa, coerente. O certo é o certo. E aí, isso eu aprendi na prática. Porque o ano passado, eu fui tendo algumas consequências por querer ajudar todo mundo que estava nas pontas. Absorvendo muitos erros. Não, você errou, tudo bem, não tem problema não. Eu absorvo, porque eu quero que a gente aprenda junto. Quando você se propõe a ter uma cultura criativa, você se propõe a absorver alguns erros. Algumas vezes. Não todas as vezes. Algumas vezes. A própria pessoa se propõe também a evoluir. Então, eu estava absorvendo várias, né? Eu era uma menina. Eu falo que até ontem eu era uma menina. Hoje eu sou um pouquinho mais adulta que ontem. Né? Hoje eu tenho 32 anos. Eu me lembro que eu me coloquei... Eu acabo falando muito de Deus, porque ele é o meu sócio. Ele é o meu sócio na sereia. É só pra ele que eu devo alguma satisfação. E aí eu me lembro que eu cheguei pra ele e falei assim, Deus, tu conhece meu coração. Tu sabe que eu tô tentando ser generosa demais e eu tô sofrendo muito. Me ajuda. E depois de uma série de consequências, que eu falei que eu tava com a Lili, a gente tava assistindo um seriado no Netflix num sábado. Eu sempre vi coisas aleatórias. Ninguém se mantém criativa vendo as mesmas coisas, percorrendo os mesmos caminhos, falando os mesmos assuntos. E a gente estava assistindo um documentário sobre comidas asiáticas. Não me pergunte por quê, porque eu adoro coisas diferentes. E a gente começou a assistir a história de uma mulher que ela ganhou uma estrela Michelin de comida de rua. Estrela Michelin são alguns restaurantes, acho que você deve saber, que ganham um prêmio muito grande, porque tem todos os pré-requisitos lá, e aí ganha uma premiação. E ela contando que ela ficou 40 anos tendo essa empresa, e um dia ela saiu da empresa para receber um prêmio. Ela nunca pegava folga. Eu falei, eu tô me identificando. Tô me identificando. Começa às 4 da manhã para meia-noite. E aí, ela falou assim que um dia ela saiu, porque falaram que ela ia receber uma premiação, então ela saiu do restaurante de coração apertado para receber essa premiação. E aí ela ganhou essa estrela de Michelin. Olha. E ela ficou muito feliz, porque como um restaurante de rua poderia ganhar uma estrela Michelin? Então. Não era normal. E eu me lembro que eu fechei o olho e falei assim, Deus, você conhece o meu coração. Você conhece quando eu erro. Você conhece quando eu acerto. Eu estou precisando de uma estrela Michelin. Se for da sua vontade, Deus, me dá uma estrelinha de Michelin. E o meu telefone começou a tocar. E eu estava exausta por várias coisas que eu estava aprendendo. Eu estava num momento de muitos aprendizados. E meu celular tocando. Eu falei assim, ou é uma coisa muito boa, ou é uma coisa muito ruim. Eu estou com medo. E a Dayana foi lá em casa, e eu e a Lili junto.
E aí todo mundo me ligando. E eu disse, meu Deus, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, alguém pode me dizer. E a Dayana disse assim, o que você fez? Juliette tá usando seu biquíni. Ela saiu do Big Brother essa semana. E ela fez um monte de post, não sei o que, não sei o que. Eu disse assim, isso é coisa do meu sócio. Na semana do BBB que ela tava em evidência. O post dela era 400 mil reais. Fez de graça. E fez. E Dayana falando, eu disse, Dayana, isso é coisa do meu sócio. O que você tá falando? Você tá doida? Eu disse, minha filha, eu já cansei de te dizer que o meu sócio não brinca. Ele manda prender, manda matar. Ele conhece as pessoas. Obrigada, Deus. Vou surtar. Peraí, Deus, vou surtar. Ai, que legal. E aí, o time todo a mil. Gente, a Juliette, não, e foi um boom. Foi um boom. E como chegou até a Juliette? Eu não vou contar, tô brincando. Não mata a nossa curiosidade, não. Na verdade, eu fui descobrir depois, né? Porque aí realmente ela usou, deu um boom, foi um boom. A Sereia é uma pequena, média empresa, né? Pra proporção que aquilo tudo poderia tomar. Eu não sabia o que tinha acontecido, também não me preocupo. Quando coisas boas chegam na minha vida. Eu só agradeço. Coisa de Deus. Eu só agradeço porque eu sei das minhas ações. Eu sei o quanto eu trabalho, eu sei o quanto o meu coração é bom, eu sei o quanto eu sou justa e honesta. Coisas boas acontecem com quem é bom, sim. Eu acredito muito na lei da semeadura, na lei de causa e efeito, na lei do retorno. E eu também tenho essa fé, né? Minha mãe trabalhou muitos anos no mosteiro. Que legal. E minha mãe foi uma pessoa muito religiosa e passou essa questão da fé, da religiosidade. E eu vejo que nos momentos quando a gente está fraco, é a fé que fortalece. Igual você estava falando, voltando um pouquinho na história, quando você estava com depressão, ninguém é forte o tempo todo. E não precisa ser. E não precisa ser. Principalmente se a gente tem um sócio. Principalmente. Que é Deus. A questão da família, a questão de estar próximo das pessoas que a gente ama, que ama a gente, e a questão da fé, isso faz toda a diferença e ajuda a gente a sair daquele lugar. Sim. Porque isso é passageiro, é um lugar. A minha mãe e meu pai, eu vou cantar, é minha família, olha, eles são meus chuchus. Minha mãe, quando eu era criança, minha mãe falou, Lu, era uma vez 2 sapinhos. Jogaram os 2 sapinhos no balde com leite. Um sapinho que ela papapá, socorro, céus, a vida, o azar. O outro sapinho pulava sem parar. O sapinho que ficava reclamando morreu, infelizmente. O outro pulou tanto, mas pulou tanto que o leite virou queijo. E quando virou queijo, ele pegou o impulso. O que é o impulso? A dificuldade. A dificuldade. A faz o sapo pular. A dificuldade faz o sapo pular. O leite, jogaram eles no leite. E quando ele bateu o pé, ele voou. E aí, depois, os psicólogos, os médicos, imagina eu criança ouvindo isso, foram entender por que esse sapinho conseguiu. Ele era surdo. Minha filha, seja surda. Algumas vezes na sua vida, seja muito surda. Não ouça quem não vai te ajudar. Isso. Eu não ouço quem não vai me ajudar. Quando eu tenho um problema, eu digo quem vai me ajudar. Qual é a relação de construção de confiança que eu tenho com quem? O que aquela pessoa fez para ela falar para mim? Qual é a sua história? O que você tem hoje? O que você fez não é necessariamente o que você faz, né? Hoje em dia tem muitos coaches, mentores, como é que chama? Consultores. Eu digo, o que é que tu tá fazendo? Tá falando que eu vou fazer na minha empresa? Cadê a sua empresa? Me desculpe, mas cadê a sua empresa? Cadê a sua? Cadê o seu sucesso? Ah, mas eu fiz sucesso, mas hoje, um pós-pandemia, tá cobrando uma outra, né? Uma outra, tudo novo. Então, eu digo isso com muita humildade, mas assim, para eu ouvir, a pessoa precisa estar fazendo alguma coisa. Com certeza. Né? Acho que você me chamou aqui porque eu estou fazendo. Claro. Falar do que eu fiz é parte do processo. Claro. Né? A vida é feita de altos e baixos, eu tô super acostumada com Mas isso. Voltando no BBB, porque agora eu fiquei curiosa e você não vai sair daqui sem me contar essa história. Boa. Conta. Depois de 3 dias... Depois de muita oração. Depois de 3 dias trabalhando bastante, vendendo muita oração e fé. Conta como Juliette saiu do BBB vestindo uma semana depois sereia de Noronha. Não, eu vou chegar lá. Aí foi sábado isso, domingo, segunda. Quando foi segunda? Eu não sou eu à toa, né? Não, você não sou eu fantástica. À toa. Eu tinha tanta confiança, tanta convicção de que ali era minha estrela Michelin. Que eu me comportei como se fosse minha estrela Michelin.
Porque se você pede, você tem que ter comportamento. E aí, o meu trabalho é muito de publicidade para gerar a venda, mas meu time é muito vendedor. Como já tinha gerado a demanda, eu estava exausta emocionalmente, de 2 anos de pandemia muito segurando trabalho. A empresa na unha, porque a gente segurou. Foi um período difícil para todo mundo. Foi, mas ao mesmo tempo crescendo muito, então tudo muito confuso. Liguei para Lili e disse, Lili, estamos indo para a praia. Como assim? A Juliette acabou de usar seu produto. Assim, eu preciso de um descanso. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso entender isso. Porque isso aqui, se eu não tiver sabedoria, eu não vou aprender nada com isso. E entrei no avião segunda à noite. Isso pra mim é trabalho. Pra mim é trabalho. Me respeitar, entender, aprender com o que aconteceu. Fiquei silenciada. De segunda a domingo, fazia 1000 aulas de surf por dia, porque eu adoro. Surfava. Caía da prancha, levantava. Caía da prancha, onda alta, caía, levantava. E ali eu falei, empreender é isso. Eu enfio minha prancha debaixo do braço e eu não sei o que vai acontecer. Mas eu preciso, a cada 10 tombos... A cada 20 tombos, eu consigo ficar em pé. E quando eu fico em pé, é muito bom. É quando uma Juliette usa. E aquilo precisa ser comemorado. Claro. Aquilo precisa ser sentido na alma, no coração. Então, tive a oportunidade de ficar muito com Deus. Minha igreja era ali, eu e Deus. Falava, lia, estudava. E aí, depois de uma semana... Você voltou? Voltei. As coisas começaram a clarear. Eu soube que uma influenciadora... que gosta muito da sereia, que gosta muito de mim, que gosta muito da Dai, gosta muito da gente. Legal. Levou na casa da Anitta pra ela usar. Olha, que bacana. Né? E deixou lá na casa dela, da Anitta, porque ela tava ficando na casa da Anitta. E ela usou, né? E é uma pessoa muito querida, até eu não vou expor, porque acho que por segurança, né? Mas assim, e ela comemorou muito. E eu lembro que eu chorava e falava assim, obrigada, o que eu posso fazer para te agradecer? E ela falava assim, seja feliz, vibra. Isso, Lu, eu levei de várias marcas. Existem pessoas boas, Existem. Né? Porque, essa amiga influenciadora foi lá, levou, ela não recebeu nada em troca disso. É só amizade. E ela me falou assim, Lu, eu levei de outras marcas também. Ela escolheu a sua. E ela falou assim pra mim, ela abriu várias caixas, mas ela usou o seu. É Deus. Se conecta, recebe. Né? E eu falo que mulheres fortes, corajosas, têm muita dificuldade em receber. E eu tô tendo que aprender. Certeza. A vida... A gente acha que a gente não merece, né? A vida tá me ensinando a receber. A receber um parabéns, a receber um puxão de orelha também, né? Então, assim, hoje eu olho e falo assim, confia na história, confia no processo, Deus, o tempo, também, nessa principalmente. Porque eu acredito que não existe coincidência, existe providência. Amém. E você vê Deus agindo a todo momento na sua vida. E você nunca deixou de confiar, desde ali do começo, né? Eu me lembro que quando eu até me batizei, Deus falou comigo. Ele não manda... Eu falo que o meu Deus, ele não me manda recado, porque eu sou humilde para ouvir. Eu me tranco, fico quietinha, eu e minha cachorrinha... Só a gente põe uma musiquinha e fica algumas horas. É a primeira coisa que eu faço. Amanhecer o dia é a primeira coisa que eu faço. E aí, depois que a Juliette usou, virou febre. Virou febre, aí, 1000 réplicas. 1000 réplicas. Todo mundo pedindo. Todo mundo usando. Então, foi um marco muito grande para a empresa. Foi um divisor de águas, então. A sereia antes da Juliette usar e a sereia depois. Divisor de águas. E aí, a gente sempre construindo. Esse é um ano que eu olho. E a Anitta também usou. Eu vi. E aí, foi a mesma pessoa que levou? As duas usaram? Ela havia usado Depois antes? a gente não consegue saber. Porque quando a gente trabalha com blogueira, a gente não sabe muito bem quando elas vão usar. Porque elas só usam se elas gostam. Né? Alguns são posts pagos. Claro, como toda marca. Mas mesmo post pago, ela só usa se ela gosta. Você pode mandar um produto para ela e comprar o public post, que não é barato, que ela fala, esse produto eu não quero usar, eu quero usar aquele. Pode acontecer. A gente sabe que pode acontecer. No caso da Anitta também foi super
espontâneo. Porque eu vi que não foi publicidade paga. Não foi. Não dá. E o valor de uma Juliette, do Manita, é astronômico. Sim. A gente tem muitas pessoas que usam organicamente. Mas eu brinco lá na Sereia que desde o momento que é produzido até o momento que é embalado, tudo tem a nossa energia. E eu falo pra eles, é daqui pro mundo, hein, gente? Manda com a certeza de que é Deus que faz. E ele faz. Vamos fazer a nossa parte, porque o resto ele completa. Legal. Então, eu acredito muito nisso. Isso acontece na Sereia até hoje. Muita gente pergunta, Lu, como que eu faço? Se eu comprar um public post de uma blogueira, é certeza que eu vou vender? Não é certeza. Não é. São uma série de fatores. O produto precisa ser lindo, ela precisa estar num dia bom, ela precisa fazer um negócio bem feitinho, os clientes precisam estar querendo consumir aquele produto. Então não é simples. As pessoas querem. E a blogueira também, eu vejo isso, que não basta você mandar. Porque às vezes aquela blogueira não fala com o seu público. Exato. E aí acaba não identificando e você vai gastar um dinheiro que não vai te dar um retorno financeiro. Se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, eu falaria, olha para sua história. Exatamente. Não olha a história do outro. Isso. A minha história não tem nada a ver com a sua história. E nada. cada pessoa é única, né? O consórcio do Avon, ele foi o primeiro, sei lá, foi o caminho da Segredo. Foi fundamental, né? Depois a Segredo foi o caminho da Sereia. As pessoas me olham e falam assim, quero ter uma marca de biquíni como a sua. Eu falo, você não é eu. Você não é você. Faz uma marca de biquíni como a sua história. Com a sua história, ou com nem a sua faça energia, uma com marca a de sua biquíni. cara. Faça uma marca de copos. Porque não é o produto. É a sua história. Com certeza. Não é o que você vende. É por que você vende. É de onde vem, por que veio, né? A Sereia deu certo rápido? Não! Eu trabalho desde os 7 anos de idade. Daqui a pouco eu poderia me aposentar. Mas não vou, entendeu? Mas as pessoas querem pílulas mágicas. As pessoas querem comprar curso, querem comprar consultoria, porque a pessoa vai resolver. Não vai. Não vai. Seja leal. E hoje é o que com a mais sua tem, né? Eu vejo assim... Ajuda. Todo mundo quer vender um curso, alguma coisa, uma mentoria pela internet. E muitas vezes é o que você falou. A pessoa nem tem know-how, a pessoa não tem vivência. A pessoa não tem sucesso, tem que tomar cuidado. Acredito que você, por ter essa visão, por ser publicitário, sempre teve um olhar diferente, né? Para a comunicação, para as estratégias. Eu acredito que tenha que ter um olhar profissional. Eu me considero, né? Eu sou profissional da área. Né? Eu também tive a minha trajetória. Mas, olhando para a história, precisa ter coragem. Coragem, com certeza. Ousadia também, eu acredito. E também... Eu vejo você assim, você é ousada, sabe? É aquela história, tá com medo, vai com medo mesmo. Vai. Isso é legal, porque eu me identifico um pouco pela minha história. Eu falo com Deus antes, quando ele me diz vai, acabou. Acabou. E assim, as pessoas às vezes têm muito medo, mas não coloca toda a esperança numa única coisa, né? Com certeza. Divide. Uma agência de publicidade vai resolver? Não vai. Não vai. Lu, vou fazer performance, que é aquele post pago, tráfego, tudo. Isso vai manter minha empresa? Não vai. Não. É a sua garra, a sua energia, nós, pessoas, somos uma soma de coisas. De vivências, de experiências. Uma empresa não é diferente. Com certeza. Tem blogueira, tem performance, tem produto, tem time. Tem publicidade, paga. Tem dias e dias e dias só que o meu time... Eu encho a boca pra falar. A gente acorda pra fazer acontecer. Um dia, minha mãe me ligou e falou, filha... Minha mãe é extremamente um coração e uma humildade que não dá pra explicar. Imagino. Enfermeira, do cuidado, empreendedora. Mas um coração muito humilde. Falou, filha, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vejo seus stories. Você vende aquilo tudo de biquíni mesmo? É verdade? Ou é mentira? Fala a verdade. Como é que é? Quando abre empresa de biquíni, vende daquele tanto. Eu não acho que ela foi... Eu acho que ela perguntou o que qualquer pessoa me perguntaria. Só que ela teve coragem. Ela teve coragem. Ninguém me pergunta isso. Mas algumas pessoas gostariam de me perguntar. E eu disse, mãe, vou pegar seu telefone. Mãe, a gente não tem
todos os dias um monte de... A gente não vende todo dia, ninguém vende todo dia. Ninguém vende todo dia. Mas eu tenho um time que acorda pra vender biquíni todos os dias. Fazer o melhor todos os dias. E deixar essas mulheres umas sereias. Tá certo. É pra isso que a gente acorda. É pra isso que a gente acorda. Então, como a gente tem esse objetivo, a gente vende muitos biquínis todos os dias. E, apesar da gente ter um time comercial, eu tenho um gerente comercial, eu chego no comercial todos os dias e digo, gente, vamos junto. Então, eles têm em mim, eu tenho certeza de uma líder ali inteira. Legal. Faça chuva ou faça sol. Lu, como é que é? Você trabalha até hoje muito? Muito. Eu amo o que eu faço. Legal. Lu, mas percebe o amor que você fala. Eu ouço isso muito das pessoas. Quem trabalha muito não ganha dinheiro. Depende, cuidado. Cuidado. Tem que trabalhar muito. Trabalhar muito com a cabeça, cuidar muito da gente. Às vezes, eu tenho unhas grandes, mas muitas vezes eu quebro as minhas unhas, porque se necessário eu pego caixa junto com todo mundo e arrasto. Eles me conhecem. Uhum. Eles conhecem quem eu sou. Uhum. Se não é necessário, se o time todo tá na empresa, não é necessário, eu não faço isso, mas eu faço outras coisas. Uhum. Eu viajo muito para criar, para desenvolver produto, para ver novas estratégias. Pra se inspirar também. Eu vi muito. Que você gosta de... Porque você conhecendo novos lugares, novos ambientes, acaba pegando inspiração também, né? Quando a gente viaja, não é só legal. A gente tem que tomar cuidado para não perder o voo. A gente tem que tomar cuidado para falar direitinho. Meu inglês nem é muito bom, mas eu me esforço. Eu estudo Duolingo até hoje todos os dias, porque eu tô aprendendo. E não vai ser do dia para noite. Talvez quando eu tiver 40 anos eu fale fluente. Mas tudo na vida é assim. Então, quando eu viajo, eu também me proponho a sentir, a me manter viva, a viver aquilo. Porque às vezes as pessoas, né, pensam assim, tá viajando só maravilha. Não é, não. Às vezes você come uma comida ruim ali. É gostoso viajar, é a melhor coisa da vida. Eu amo, sou suspeitíssima. Eu também, mas você atravessa ali um dia chuvoso, que era pra você estar aproveitando. Então, tudo é escola. Mas você tem que ter um coração ensinável. Senão, nada é escola. É. Tudo é ruim, né? É verdade. Bill Gates falou uma frase que eu acredito que a pandemia acelerou isso. Há 2 tipos de empresas. As que fazem negócio pela internet e as que estão fora dela. A Segredo Lacrado, e acredito que a Sereia de Noronha, é uma empresa que nasceu no digital. Quando que foi esse insight, assim, de focar só no digital? Falta de recurso. É o famoso ocasião faz o ladrão. Eu tinha visão. Quando a Dai falou, vamos abrir uma loja, custaria 100 mil, 50 mil. Uhum. Eu não estava disposta a correr o risco, porque se desse errado, eu não tinha de onde tirar. Não tinha de onde tirar. O e-commerce, naquele momento, ele dependia do nosso esforço. Hoje é um pouco diferente. Uhum. Mas para quem quer fazer acontecer, se tiver muita determinação, acho que ainda dá. Às vezes, não sobrava dinheiro para pagar a internet. Imagino. Sabe o que a gente fazia? A gente ia lá no Galo Branco usar o Wi-Fi. Cheia de atitude. Cheia de coragem. Você acha que eu tinha vergonha? Eu não tinha vergonha, não. Eu sabia quem eu era. Eu sabia o que era o momento. Por isso que os valores, né? Que a gente aprende a nossa base, né? Aquilo era só um momento. Não é vergonha. As pessoas acham que isso é uma vergonha. Isso não pode ser tratado como uma vergonha. Claro que não. E é por isso que vergonha é não fazer nada. É ficar reclamando. É dizer, ó céus, ó vida, ó azar, ó a vida que eu vivo. Isso é vergonhoso. Eu odeio pessoas assim. Eu nem fico perto. Se alguém começa a reclamar, eu digo, desculpa, eu não consigo. Tchau. Me perdoa, te respeito, mas eu não concordo. Se você não tem coragem, tenha fé. Fé não é ir numa igreja. Pega alguma coisa e vai atrás de alguma coisa. E não desiste. Não desiste. A gente vai errar. Mas parada a gente não pode ficar. E vai aprender, né? E vai aprender. Porque a gente aprende com os erros. É igual você falou, ninguém nasce sabendo. Todo mundo percorre um caminho até chegar. Igual vendo você falar da história, do começo.
quem que fala que essas meninas passaram esses perrengues? Todo mundo passa. De usar a internet do Galo Branco. E hoje a Anitta, hoje a Juliette. Hoje em dia eu adoro tomar café no Galo. Hoje mesmo eu tomei café lá. E é bom que retorna, relembra, né? Com muita humildade. Com muita humildade. Porque se um dia for preciso, faz tudo de novo. A gente tem que saber disso. E minha se mãe, Deus quiser que não precise. E minha mãe sempre me falava uma história que eu também tenho isso como lema. Se você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. Minha mãe sempre repetia. Uma fase não pode dizer quem você é. É só uma fase. Uma fase ruim, porque quando eu tive depressão, eu achava que eu era depressiva. Quando eu estava acelerada, eu achava que eu era acelerada. Não. Eu estou acelerada. Eu estou triste. Eu estou apertada, né? Alguns momentos. Eu estou num momento bom. Passageiro. Tudo passa. Tudo passa. Muitas vezes, num momento difícil, as pessoas dizem assim, tá vendo? Você é isso. Eu dizia, eu não sou isso, não. Eu não sou isso aqui. Isso aqui é só uma fase da minha vida. Entendeu? Eu sou filha do rei. Me trate como uma princesa. Pode ser uma princesa por enquanto. Mas daqui a pouco como uma rainha, né? Ou já como uma rainha. Enfim. E eu sempre tive isso dentro de mim. Legal. Apesar dos momentos difíceis, eu dizia, essa fase não tá combinando aqui com a mulher que eu sou, não. Mas isso é pra todo mundo. Nós somos iguais. Não tem ninguém melhor que eu. Não tem ninguém pior que eu. Às vezes a gente pega uma fase ruim. Eu tive muita ajuda. Fui muito ajudada. Muito acolhida. Muitas pessoas me ajudaram. Eu sou tão grata. A minha lista é tão infinita. Isso é bom. Você falando, realmente, né? Eu lembro, assim, da minha história também. Sempre quando aconteceu alguma coisa que eu tava bem no fundo do poço, aparecia uma pessoa para me ajudar. Sempre. E a gente isso tem que ter humildade de receber. E receber e assim, e não esquecer, né? Ter gratidão mesmo, né? Gratidão pelas pessoas, gratidão por quem deu oportunidade, por quem abriu portas quando a gente mais precisou. Sim. Porque, assim, a história de ninguém é fácil, né? Não. Que ninguém nasceu em berço de ouro. Não. E mesmo quem nasceu tem que se preparar para manter o berço de ouro. Porque o berço de ouro não é eterno. Bom, não costuma ser eterno. A pessoa tem que se manter ali. Tem. Né? Então, às vezes as pessoas vêm, não conhecem as nossas histórias. Com certeza. Né? Mas eu imagino que pela minha história, a vida de ninguém é muito fácil. Não. Né? Eu falo muito pro meu time, quando vocês forem atender um cliente, pensa se aquela pessoa comeu aquele dia. Pensa se aquela pessoa naquele dia pagou a conta de luz. Pensa se aquela... Mas Lu, ela tá comprando um biquíni de R$200, não importa. Não importa a filha de quem, pai de quem, eu não tô preocupada. É um ser humano, ele precisa ser tratado com respeito. É um momento, tudo é momentâneo. Atendimento humanizado mesmo, né? Isso faz uma diferença, né? Só que os líderes querem cobrar um atendimento humanizado, mas não tratam as pessoas como pessoas. E é verdade. E colaboradores são pessoas. São pessoas. Eu trato o meu time como amigo. Eles sabem que eu sou dura, quando tem que ser, quando tem que corrigir, eu corrijo. Tento falar com amor. Quando não dá, não falo com amor. Mas eu tenho muita amizade com o meu time, muito respeito com eles, dentro da empresa, às vezes até fora, que eu tenho muito carinho, a gente vive, vamos comemorar, vamos sair para jantar, vamos sair para almoçar. A Dayana fala aqui na Sereia, até quando não tem motivo, a gente comemora para arrumar um motivo. Porque a vibe isso é legal, né? É verão, é energia, não tem como. E é o que eu sempre falo. Nas empresas, você acaba passando mais tempo ali com aquelas pessoas do que com a sua família. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que também isso é importante, né? Para unir o time, engajar o time, para ele ficar coeso e unido. Hoje se fala muito em burnout, burnout, né? Fala-se muito e acontece muito, mas são pessoas.
Então, a gente tenta encontrar um equilíbrio, porque o que precisa ser feito precisa ser feito. Se você não fizer, alguém tem que fazer. Vai fazer. E eu acho que, inclusive, acontece alguns problemas, é que alguns não trabalham com o que precisa, e aí alguém se sobrecarrega. Então, a gente precisa sempre ter esse bom senso, dosar, entender. A cultura da sereia é muito forte, interna, né? A gente ali passou da porta pra dentro, eu quero música... Quero. Na sereia tem caixas de som. Que legal. Quero música, quero energia. Porque eu Positividade. Eu sinto junto com eles. Quando eles estão pra ver o que tá acontecendo aqui. Vocês estão querendo o que da vida? Nada disso. Bora. Vamos junto. Tô junto com vocês. Vamos junto. Isso eu não pretendo mudar. Legal. Isso é bom. Isso é a cultura. Isso é a Lu, né? Isso é energia. A Lu. Isso é a Lu. E eu vejo que eles falam, né? Lá na sereia. Não só pra mim, mas depois acabam que chega em mim. Eles falam, Lu, a gente gosta de trabalhar aqui porque a gente tem isso. Legal. E é o que eu sempre falo. Como que a gente quer cobrar do time que eles sejam incríveis e criativos e disruptivos se eles têm que seguir todas as regras do mundo? Legal. Eles precisam pensar fora da caixa, eles precisam ser fora da caixa. Esses dias foi uma pessoa lá e falou assim, que legal. O pessoal vem short trabalhar aqui, assim, tô criticando, não. Mas é diferente. Eles podem vir até de biquíni. Eles podem, aqui eles desde podem. Que se sintam à porque vontade. Aqui é Noronha, é sereia de Noronha. Aqui é o nosso universo. Desde que se respeitem, desde que me respeitem, desde que respeitem o cliente e façam a entrega. E eu vou contar com a nossa entrega, com a nossa energia. Não me incomoda. Se ele tá de short, não me incomoda de onde eles são, quem eles são, a família deles. Mas conta, se eles querem se jogar e se eles acreditam nessa proposta da gente fazer coisas incríveis. Legal. A gente já acorda pra isso. Bacana. Eu falo isso porque é isso que move. Você não consegue manter muitos anos se você não tiver uma coisa a mais. E essa coisa a mais fica dentro da gente, né?